Vamos iniciar nossa aula de hoje com a revisão de ciências. Então, a nossa revisão está lá nas páginas 284, 285, 286 e 288, tá? Então, a gente vai falar sobre a ação dos micro-organismos. A gente vai tratar sobre vacinas, sobre os benefícios de fungos e bactérias e sobre a prevenção contra verminoses, tá? Então, basicamente, o que é que a gente precisa saber aí? Como se prevenir, que existem bactérias boas, mas também ruins, e também como é que a gente faz para ter as nossas vacinas em dia, tá bom? E essas ações dos micro-organismos. Então, primeiramente, tá aí o cabeçalho de vocês. Gente, eu errei aqui na data, botei 14, mas aí 15, né? Então, revisão de ciências. E na nossa revisão de ciências, a gente vai ter o seguinte versículo. Então, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Êxodo 8, 16, versículo 16 e 17. Então, esse texto aí, ele está tratando sobre as pragas do Egito, certo? E uma das pragas que veio para o Egito foi a praga de piolhos. Então, de acordo com os nossos estudos, a gente já viu, né, que existem alguns verminoses que eles são considerados parasitas, que é o caso aí do piolho. Ele é considerado um verminose parasita, onde ele se apossa do nosso corpo para poder sugar, né, as nossas vitaminas, para que assim ele possa sobreviver. Então, ele não faz nada para se alimentar, a não ser retirar as nossas vitaminas. Por isso que é considerado um parasita. Então, aí, ó, à medida que a gente for fazendo as questões, aí eu vou explicando para vocês, tá bom? Então, aí, primeira questão. Tá errada a escrita, né? Cite um exemplo onde podemos encontrar as bactérias boas e uma onde encontramos as bactérias ruins. Esses erros eu vou ajeitar, tá, gente? Quando eu enviar para vocês. Então, um exemplo de uma bactéria, onde a gente pode encontrar uma bactéria boa e onde a gente pode encontrar uma bactéria ruim. Então, boas nos nossos alimentos, certo? E ruins em restos de animais. Segundo, por que é importante... antes de eu começar aqui na segunda. Essa bactéria ruins, né, que a gente encontra em animais, é porque a gente pode adquirir algum tipo de doença, já que as bactérias estão ali em contato com restos, né, de animais ou de seres vivos. Porém, ela se torna boa porque ela está fazendo um bem à decomposição, né, e o ciclo da vida na natureza, tá bom? Então, segunda questão. Por que é importante manter em dia a carteira de vacinação? Então, as vacinas são importantes para a prevenção de doenças, né? Então, existe, como eu já citei em uma aula passada, que hoje eu já não vejo doenças que eu via na minha época. Então, cachumba, que é a famosa papeira, né? Sarampo, né? Catapora também, cada vez mais é mais difícil de encontrar. Antigamente não. Quase todas as crianças tinham e era assim, quando uma tinha, na mesma época todas também tinham, porque uma ia passando para outra, certo? Então, por isso que é importante a gente ter sempre a nossa vacinas em dia, certo? Para que a gente possa estar prevenindo doenças. O que é um parasita? Então, já expliquei um pouquinho o que é um parasita, porque eu falei aí na questão do versículo, né? Então, são vermes que vivem dentro de outro organismo, né? Que vive dentro da gente, por exemplo.
que bactérias decompositoras são utilizadas no tratamento de esgoto? Também já falei um pouquinho na primeira questão, né? Porque no esgoto há restos de seres vivos, dos quais elas se alimentam, certo? Esses seres vivos podem ser tanto animais quanto também de plantas, tá, gente? Então, resto de plantas também, né? As bactérias, elas fazem, certo? A sua alimentação também no restos dessas plantas. O que é um parasita e um hospedeiro? Então, parasitas são verminoses que se hospedam em nosso corpo, tirando nossos nutrientes que são necessários para eles viverem. E os hospedeiros são os seres vivos, né? Seja nós, seja os animais, né? Então, vai ter aí, por exemplo, um cachorro, ele é um hospedeiro. E quem vai ser o parasita? A pulga, o carrapato, que aí eles sugam a energia, né, as vitaminas dos animais para poder sobreviver. E assim se multiplica também, né? Então, sexta questão. Os seres humanos usam fungos e bactérias em diversas atividades. Cite algumas delas. Produção de alimentos e produção de remédios e também, vocês sabiam que de combustível? Pois é. Então, essas bactérias, elas ajudam na decomposição da cana e aí se transforma em etanol, que é o álcool, tá certo? Combustível. Então, gente, a gente vê aí na nossa atividade e nas anteriores também que a gente precisa saber o quê? Que existem bactérias boas e ruins, em que a gente pode usar as bactérias boas e, né, também as ruins, que até mesmo as ruins elas ajudam para o ciclo da vida, né, do meio ambiente. Também como se prevenir dessas bactérias, desses fungos e bactérias, certo? Então, aí, sétima questão. Você já tomou algum antibiótico? Porque só devemos tomar antibióticos com prescrição médica, pelo tempo e na quantidade determinados pelo profissional da saúde. Porque só eles sabem, né, gente, o tempo certo. E se a gente vai tomar algum remédio antibiótico que não seja passado por um médico, a gente pode fazer o sentido contrário. Então, ao invés desse antibiótico nos ajudar a tirar esses verminosos, essas bactérias do nosso corpo, vai fazer o sentido inverso, vai dar forças para essa bactéria ficar mais resistente no nosso corpo. Então, aí, ó, como resposta simplificada, porque as bactérias podem se tornar resistentes à ação do antibiótico se ele for usado de maneira incorreta. A gente acha que é bobagem, né? Esse negócio, não, atrasou 1 hora, atrasou 2 horas, mas pode tomar. Mas não, a gente vê aí na nossa atividade, né, de acordo com o que a gente já estudou, que essas bactérias podem ficar resistentes, que são as bactérias que faz mal essas, tá? São as bactérias que estão dentro da gente que faz mal e o antibiótico vem as bactérias boas para poder eliminar as ruins do nosso corpo. Então, se a gente toma errado, as bactérias ruins que estão dentro do nosso organismo, ela vai ganhar resistência ao medicamento. Vai ser mais difícil ainda da gente retirar do nosso corpo. Muitas doenças podem ser causadas por micro-organismos. Indique alguns hábitos de higiene pessoal que devemos ter para evitar essas doenças. Então, gente, hábito de limpeza, certo? É essencial. Então, lavar as mãos, né? Todas as vezes que a gente for comer, depois de ir ao banheiro, que muitas vezes a gente não tem esse costume, mas temos que fazer isso. Escovar os dentes, tomar banho, mas também uma outra forma da gente evitar essa contaminação, digamos assim, através de micro-organismo pelo alimento, lavando os alimentos, tá, gente? É essencial que a gente possa lavar os alimentos,
não comer, evitar comer eles crus, né? Sempre fazer ele fervidos para poder tirar alguns possíveis micro-organismos. Água, de preferência filtrada, né? Ou então fervida, para que possa eliminar possíveis micro-organismos que fazem mal ao nosso corpo, tá? Então, nona questão. Todas as bactérias são prejudiciais à saúde do ser humano? Não, né? A gente já sabe que não. Então, aí justifique a sua resposta. Então, muitas bactérias são benéficas, como as lactobacilos, que vivem em nossos intestinos, e as bactérias utilizadas na produção de queijo e iogurte, né? São algumas aí das bactérias que são boas para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então, a 10ª questão, vocês vão fazer sozinhos com os pais de vocês. Você sabia que algumas receitas muito comuns no dia a dia somente funcionam com a participação de fungos microscópicos? Pesquise uma receita de pão caseiro e identifique em qual ingredientes vai ter lá o fungo, certo? Onde é que está presente o fungo? Em qual alimento que a gente vai colocar lá, ela vai estar presente esse fungo. Então, assim, um pão a gente usa muitas coisas para fazer um pão, né? Uma farinha de trigo, às vezes leite, óleo, ou então manteiga, que mais? Fermento, né? Ovos. Então, desses alimentos que a gente utiliza para fazer o pão, em qual vai ter lá os fungos positivos, né? Então, vocês vão dizer. E depois que vocês disserem isso, vocês vão explicar qual é a função desses fungos dentro dessa receita. Quero só ver. Caprichem. Então, eu quero aí que vocês escrevam a receita. Depois que escrever a receita, dessa receita, qual é o alimento que vai ter os fungos. Depois que você disser isso, você vai dizer qual é a função desses fungos dentro dessa receita, tá bom? Então, basicamente é isso, tá, gente? Vocês precisam só se atentarem a essas informações. Tem também questão das doenças que a gente pode ter, as doenças que são transmissíveis ou não, né? Então, existem doenças que a gente pega, né, ao espirrar, ao tossir, como uma gripe mesmo, e outras não. Outras a gente, né, pega, a gente adquire porque realmente o nosso corpo deve estar fraco, certo? A gente vai ter lá na parte que fala lá dos verminoses, prevenção contra verminoses. A gente tem lá algumas doenças que são causadas por solitária, por lombrigas, né? Então aí a gente fica atento também a esses tipos de verminoses. Esses verminoses que eu citei para vocês, normalmente são difíceis de descobrir. Quando a gente descobre, é porque a gente está sentindo ânsia de vômito, tontura ou até às vezes muita fome, barriga inchada, diarreia. Então, esse tipo de doenças a gente só descobre, né, indo ao médico. A gente tem os sintomas, passa mal, então procura o médico para saber se realmente é alguma dessas doenças, alguns desses parasitas que estão nos fazendo mal, tá bom? Então, meus amores, a nossa revisão de ciências é essa. Quero que vocês foquem nisso, né? Quais são as bactérias, seus benefícios, a forma de se evitar, né? O que é que a gente pode fazer para se prevenir contra os verminoses, tá bom? Então, basicamente, eu preciso que vocês aprendam isso, para quando vocês verem uma questão, opa, isso aqui eu já sei, né? Vocês consigam diferenciar as respostas, tá bom? E assim, vou pedir para vocês transcrever o resumo dessas páginas. Então, eu quero o resumo da página 284. Sei que já teve alguns que já fizeram, tá? Os que não fizeram tem que fazer. Resumo para ir a parte de vacinas.
Resumos para a parte de benefícios de fungos e bactérias, na página 286. E na última página, 288, prevenção contra verminoses. Gente, uma folhinha, né, por cada página. Então, se eu vou fazer a página 288, eu uso uma página do meu caderno. Se eu vou fazer a página 285, que fala aí das vacinas, tia, mas é tão pequeno, vou fazer embaixo do outro. Não, gente, usa a folhinha de vocês, cria espaço, né? A gente tá com tantas folhas no caderno, então vamos manter o caderno organizado para que a gente possa se situar quando for estudar, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula de ciências é essa, mas a gente ainda vai ter mais aulas, tá bom? Então, tchauzinho!